Graça e paz do nosso Senhor Jesus, ou simplesmente paz do Senhor. Hoje é a nossa primeira aula de grego e hebraico bíblico. É isso mesmo, grego e hebraico bíblico. Na verdade, eu vou falar de uma forma bem introdutória sobre a importância desses dois idiomas que estão nas escrituras, nos originais, o grego e o hebraico. Já de início eu queria convidar os irmãos para abrir a Bíblia, lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro livro do Antigo Testamento, o livro de Gênesis. Para você que não tem uma Bíblia, não se preocupe, vai aparecer para você aí na tela do vídeo, o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Acompanhe comigo. Na minha Bíblia está assim: Bereshit bara Elohim het hashamayim. Ops, me desculpe, abri a Bíblia em hebraico, é isso mesmo. O texto do original em Gênesis, ele foi escrito em hebraico. E é muito comum nas igrejas, eu peguei um texto que é um texto bem clássico, um texto bem famoso, que é esse texto de Gênesis 1:1. Ele é a base para nós que somos cristãos do criacionismo, que mostra que Deus no princípio criou os céus, criou a terra e tudo que nela há. Quando muitas pessoas vão pregar ou vão dar um estudo bíblico na escola dominical ou vão palestrar sobre esse tema, é muito comum de usarem algumas palavras que estão no hebraico. E às vezes até você que está assistindo esse vídeo já pregou, já ensinou utilizando esse texto. Mas o que nós vamos pensar hoje é: será que essas pessoas elas ensinam da forma correta? Já de início também eu queria convidá-los para abrir no Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. Texto famoso, vai aparecer também para vocês aí na Bíblia. Olha, na minha Bíblia está escrito assim: Enarque, renrologos, cairologos, renpros, tonteo, caiteos, renrologos. Novamente não está dessa forma na sua Bíblia, né? Acredito eu que na sua Bíblia está escrito assim: no princípio era o verbo e o verbo era Deus. Ou no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Bem, quando nós vamos nas línguas originais, tanto no hebraico quanto no grego, existem várias diferenças do nosso idioma português. Ah, Marcos, mas qual a importância minha como estudante de teologia, como pastor, como seminarista, como dirigente de escola dominical, de entender os idiomas originais? Eu vou fazer uma breve análise desses dois textos que nós lemos, uma relação para relacionar o hebraico com o grego, e vou explicar a importância de conhecermos, de estudarmos as línguas originais. Quando nós voltamos, o texto vai aparecer novamente para vocês aí na tela, de Gênesis 1:1. Quando nós vamos lá para o primeiro livro da Bíblia, esse primeiro versículo do primeiro capítulo, a primeira palavrinha que aparece ali, que é a palavra no princípio, no hebraico significa Bereshit. Porém, muitas vezes, se você jogar na internet aí, exegese do texto de Gênesis 1:1, você vai achar várias teorias malucas, várias informações confusas, mas a nossa ideia é tentar simplificar aquilo que é complexo em poucos minutos. Essa palavra, Bereshit, é um substantivo feminino, e aí tem uma coisa interessante. No português, quando nós falamos no princípio, é um substantivo masculino. Já no hebraico não. No hebraico, Bereshit, essa palavra para se referir ao princípio, é um substantivo feminino. Por que eu quis destacar isso? Muitas coisas que estão no masculino, no português, no hebraico, assim como no grego, vão estar no feminino. E muitas coisas que estão no feminino vão estar no masculino. Por que acontece isso? Pela diferença de uma língua para outra. Tanto o hebraico quanto o grego são línguas muito antigas. Já o português é uma língua latina, uma língua mais nova, sofreu várias adaptações, então é muito difícil de manter questões igualitárias comparando essas várias línguas. Esse termo Bereshit, você já deve ter escutado pregações, já deve ter lido livros, artigos, ou talvez você mesmo já falou sobre esse termo Bereshit. Esse Bereshit mostra que é o princípio de tudo, mostra que é o início de tudo. Tá, faz até um sentido. Mas eu queria voltar para esse texto, ele vai aparecer para vocês aí na tela. Eu vou dar uma ênfase nessa palavra Bereshit. Como eu disse, Bereshit é um substantivo hebraico, que é um substantivo feminino, e esse substantivo, ele não significa literalmente, quando eu falo literalmente, estou falando a tradução direta, palavra por palavra, letra por letra do idioma original, ele não significa no princípio, mas na verdade ele significa em o princípio.
Como assim, Marcos? O que você quer dizer com isso? Reparem bem essa primeira letrinha hebraica, e aí já vai para o primeiro ensinamento. Quando nós vamos ler o hebraico, se você observar esse versículo 1 de Gênesis, você vai observar que eu estou lendo, se você tiver uma atenção para as letras, essa letrinha, que vai aparecer uma setinha para que você consiga identificá-la melhor aí na tela do vídeo. Essa letrinha, nós chamamos ela de Beit. Beit, quando ela tem um pontinho dentro, que a gente chama de Dakesh, ou Veit, quando ela não tem esse pontinho. Quando nós chamamos de Beit, ela vai equivaler ao nosso B, quando chamamos de Veit, ela vai ter uma equivalência ao nosso V. Essa letrinha, que embaixo dela possui um sinal que nós chamamos de Serê, que equivale às nossas vogais, mas é um sinal, na verdade, massorético, que foi criado depois, lá por volta dos anos 1000 depois de Cristo, ou seja, na época que a Bíblia foi escrita no hebraico, nem existia sinais vocálicos. Imagine, se hoje é difícil da gente ler tendo esses sinais vocálicos, esses pontinhos debaixo das consoantes, imagine na época do povo, dos judeus, dos cristãos do primeiro século. Aqui tem uma curiosidade, uma coisa interessante. Nesse Bereshit, nós temos junto tanto um pronome, assim como um artigo. Porém, o artigo aqui, ele parece como um artigo oculto. Esse artigo seria a letra que nós chamamos de rei. Essa letra rei vai aparecer também para vocês aí na tela, junto com o sinal massorético, que é uma vogal, uma das vogais que trazem o significado para a letra A, que é o patá. Por que eles não aparecem de forma clara nessa palavra, nesse substantivo feminino Bereshit? Aí tem uma explicação bem simples, que é uma questão de gramática. Eu até estou aqui, sempre que nós formos falar sobre hebraico, nós não conseguimos entender o hebraico se nós não estudarmos gramática. Eu estou com um dos modelos, um dos exemplos de gramática aqui, só para vocês perceberem o quão complexo é. Essa é uma gramática que é uma introdução ao hebraico bíblico. E olha o tamanho, olha como que é bem fininha. Olha como que é pequena essa gramática. Imagine um estudo mais aprofundado. Isso é para que nós tenhamos o entendimento de quão é importante estudar o hebraico bíblico. Só nessa letrinha, nesse Beit, junto dele deveria existir um rei mais um patá. Uma consoante, que é o rei, que equivale próximo ao nosso H, mas na verdade ela vai ser traduzida muitas vezes como com um som na pronúncia de 2 R's. Então seria rei, rei. Daria como se fosse uma pequena vibração na garganta para que eu consiga pronunciá-la, e não unicamente falando ei, como algumas pessoas falam. O que tem de importante nesse termo, nesse Bereshit? Esse Bereshit fala no princípio, mas na verdade seria em o princípio. Por que em? Esse Beit é uma preposição. Vai aparecer para vocês um quadro que mostra as 3 preposições no hebraico. Esse Beit é uma preposição, como eu disse, teria o rei mais o patá, que seria um artigo definido. Porém, como esse artigo ele é suprimido por uma regra gramatical, aí vai a importância de estudarmos o hebraico bíblico. Se nós não estudarmos, você vai simplesmente falar que ali é em o princípio e não em um princípio. Em um princípio seria um princípio indefinido, e não é isso que o texto fala. O texto fala no princípio, em o princípio. Mas sem esse conhecimento do hebraico, é sem chance de entender isso. Em o princípio criou Deus os céus e a terra. O segundo termo ali, que é o bará, ele é um verbo. Ele vai aparecer também para vocês aí na tela. Só que ele é um verbo que está em um tronco verbal. Olha que palavra diferente, tronco verbal. Tronco verbal no hebraico, existem 7 troncos verbais. Cada um desses troncos verbais vai mostrar a qualidade de uma ação, o tempo de uma ação e a duração dessa ação. No português também nós não temos isso. Novamente se mostra a importância de estudarmos o hebraico bíblico, principalmente 3 itens que eu vou falar com vocês. Um deles é morfologia, tanto no hebraico quanto no grego. Morfologia é importantíssima. Morfologia é a forma das palavras. O outro é análise sintática. Análise sintática é a relação que as palavras têm dentro de um texto. E por último, exegese. Eu não consigo fazer uma exegese se eu não tiver conhecimento de análise sintática e se eu não tiver conhecimento de morfologia. No princípio, criou. Esse criou o bará é um tronco verbal, que é uma ação simples, está no cal. Além do cal, nós temos o nifal, nós temos o rifal, o rofal, nós temos o ritpael, dentre outros.
Ao longo do curso de hebraico, nós vamos estudar um pouco mais sobre os artigos, sobre as preposições, sobre os troncos verbais, sobre as palavras, as vogais, os sinais maçoréticos, dentre outras ações. Eu queria voltar para fecharmos a nossa videoaula da importância do estudo do grego e do hebraico agora para o texto do Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. Também vai aparecer para vocês aí na tela. Observem. Na minha Bíblia aqui, eu estou lendo no tablet, uma Bíblia que é uma Bíblia no grego, no original, está escrito assim, enarque logos. Diferente, né? Provavelmente a palavra logos você já deve ter ouvido. Pois é. Olhe bem para esse texto que vai aparecer na tela aí para vocês. Quando nós olhamos esse texto, o que nós encontramos? Tem uma letrinha, ela também vai aparecer com um sinal para você, vai aparecer com uma demarcação para você identificar o que eu estou falando, que é o N. Esse N tem a letrinha que é uma consoante, que é uma consoante que é o Ni, e junto dele vai ter uma vogal. Essa soma dessa vogal com essa consoante é um verbo que nós chamamos de verbo emi. Lembra da escola, do inglês, o verbo to be, o ser ou estar? Esse verbo emi no grego também vai ter o mesmo significado. Ser, estar, e também tem uma terceira que é o existir. Ser, estar ou existir. Enarque. Com certeza você já ouviu falar sobre arqueologia. Pois é. O termo arque, ele junto com logia é o estudo sobre o princípio, é o estudo sobre as primeiras coisas. Então, enarque seria no princípio. Esse en, que novamente aparece para vocês aí, é uma preposição que significa dentro. Olha que legal esse quadro de preposição que está aparecendo aí. Se você observar bem, o que você vai ver? Dentro de um círculo aparece esse en. Esse en significa dentro, dentro de algo, dentro do quê? Dentro do princípio. E aí a gente vai para esse terceiro termo, essa terceira palavra que eu disse, que vem do verbo emi. Dentro do princípio, esse en significa era. É um passado. É um passado para o verbo emi. Alguns gramáticos vão traduzir como imperfeito, mas o imperfeito é uma forma de passado. Em sequência, nós temos um artigo, renarque logos. Ele está ligado à palavra logos. Eu tenho certeza que logos você já ouviu falar várias vezes, que fala assim, Jesus é o logos, Jesus é a palavra, Jesus é a razão. Nós até podemos dar esses vários significados, porque tanto no grego quanto no hebraico as palavras elas são polissêmicas. O que significa isso? Que as palavras elas têm vários sentidos. As palavras elas têm vários significados. Rólogos. O que significa rólogos? O ró é um artigo, porém não é um artigo qualquer. Ele é um artigo, vai aparecer para vocês aí o rólogos. Ele é um artigo que ele é um artigo definido. E o logos, ele é uma palavra, ele é um substantivo, até o significado em si vai ser palavra, no princípio era palavra ou o verbo. Porém ele está no nominativo. Professor, qual é a importância de falar que ele está no nominativo? O idioma grego ele possui vários casos. Dentre esses casos nós temos o nominativo, dentre esses casos nós temos o acusativo, dentre outros. Eu quero focar especificamente no nominativo. Vai aparecer para vocês um quadro com todos os casos gregos. Para explicar sobre o nominativo é assim, ele indica quem é o sujeito da frase. Então, voltando a esse texto, enarque, dentro do princípio, renrologos, era um artigo definido, não é um artigo indefinido. Indefinido seria mas aqui é o. Enarque, no princípio, era o verbo. O verbo é o sujeito dessa ação. Não precisa nem de fazer um malabarismo exegético, você já deve ter escutado várias vezes esse texto em sua igreja. Esse logos é o nosso Senhor Jesus. Como que eu vou saber isso? Através da leitura do resto do Evangelho do apóstolo João e também através da leitura de outros livros do Novo Testamento. O que eu quero fechar a nossa aula? Falando o quê? Veja só. Eu falei de dois idiomas aos quais o Novo Testamento e o Antigo Testamento foram escritos, grego e hebraico. Professor, eu não consegui absorver muita coisa, e nem conseguiria mesmo, porque nesses poucos minutos que nós falamos, a ideia é mostrar a importância. Olha como que seria
com conhecimento do grego e do hebraico, com a aplicação do grego e hebraico, a comparação desses dois textos. No princípio, criou Deus. O Deus ali, o Elohim, ele é um substantivo que nós chamamos de substantivo plural, só que um pouco além disso. Eles não são deuses, mas ali é um Deus que é um substantivo do plural na individualidade. O que quer dizer isso? É um Deus que se manifesta de formas diversas. Quais são essas formas diversas? Hoje nós conhecemos, nós chamamos de Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Quando eu venho para o texto de João, no princípio era o verbo, esse texto está fazendo o que nós chamamos de hebraísmo. Ele está se ligando ao texto de Gênesis 1. A Bíblia, meus queridos, ela é fantástica. A Bíblia é o nosso maior alimento espiritual, mas quanto mais nós conhecermos dos idiomas originais nos quais ela foi escrita, mais nós vamos conseguir nos aproximar de Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima aula.